Isabel Monteiro, uma pianista em ascensão, está lutando para superar a morte de sua mãe e a pressão de uma carreira exigente. Quando ela herda uma livraria em uma pequena cidade litorânea, ela decide passar o verão lá para refletir sobre sua vida. Na livraria, Isabel conhece Miguel, um escritor solitário que está bloqueado criativamente. Inicialmente, ambos se mantêm distantes, cada um lutando contra suas próprias cicatrizes emocionais. Conforme o tempo passa, eles começam a se aproximar, encontrando consolo e compreensão um no outro. No entanto, a descoberta de cartas antigas escritas pela mãe de Isabel revela que Teresa, a falecida mãe, viveu um amor secreto e não correspondido. Essas cartas não apenas fazem Isabel questionar seu próprio medo de se apaixonar, mas também revelam uma conexão surpreendente entre Miguel e o homem para quem Teresa escreveu. Miguel, neto desse homem, também enfrenta o dilema de reviver o passado ou encontrar coragem para seguir um novo caminho. O relacionamento de Isabel e Miguel floresce, mas ambos terão que confrontar seus medos e traumas para decidir se seguirão os mesmos passos de Teresa ou se criarão uma nova história de amor. Isabel Monteiro, uma pianista talentosa e reservada, Isabel cresceu em uma casa cheia de música e literatura. Desde a morte de sua mãe, ela se afastou emocionalmente de sua família e mergulhou no trabalho, escondendo sua dor por trás de uma fachada de controle. Ao herdar a livraria, Isabel vê a oportunidade de se reconectar com suas raízes e talvez descobrir algo que perdeu pelo caminho. Miguel Pereira, um escritor talentoso, mas bloqueado criativamente, Miguel se mudou para a cidade litorânea em busca de paz e inspiração. Ele é introvertido, com uma tristeza silenciosa, causada pela perda de um grande amor no passado. Na livraria, ele busca um escape, mas o que encontra em Isabel é uma faísca que ele não esperava, forçando-o a enfrentar seus sentimentos guardados. Teresa Monteiro, a falecida mãe de Isabel, cuja presença ainda é fortemente sentida na livraria. O segredo das cartas. Enquanto arrumava uma prateleira de livros antigos no porão, Isabel encontrou uma caixa de madeira escondida no fundo de uma estante. Dentro da caixa, havia uma série de cartas antigas amarradas com uma fita desbotada. Quando abriu a primeira, reconheceu imediatamente a letra de sua mãe. As cartas eram endereçadas a um homem chamado Joaquim, alguém que Isabel nunca havia ouvido falar. As palavras de Teresa eram carregadas de emoção e tristeza, descrevendo um amor que ela não pôde viver. Pois escolheu o pai de Isabel, mas sempre sentiu falta de Joaquim. Ela escrevia sobre suas dúvidas, sobre como pensava nele quando estava sozinha e sobre a impossibilidade de abandonar sua família para seguir seu coração. Isabel ficou devastada ao ler aquilo. Era como se a imagem perfeita que ela tinha da mãe desmoronasse diante de seus olhos. Teresa também havia sofrido, e esse sofrimento estava escondido na livraria o tempo todo. Isabel percebeu que sua mãe viveu entre dois amores, o amor seguro de seu pai e a paixão impossível por Joaquim. Mas o que mais abalou foi descobrir, através de pistas sutis nas cartas, que Joaquim não era um estranho. Ele era o avô de Miguel. O confronto com a verdade. Isabel sentiu um misto de choque e angústia ao perceber a conexão entre Miguel e o homem que sua mãe tanto amara. O destino os unira de uma forma que parecia cruel e inevitável. Ela começou a evitar Miguel, lutando com a ideia de que seu relacionamento estava de alguma forma contaminado pelo passado que eles não podiam mudar. Miguel, por sua vez, sentia que algo estava errado. Isabel estava distante, e suas conversas, que antes eram leves e naturais, tornaram-se tensas. Foi então que ele a confrontou na livraria, em uma noite chuvosa, exigindo saber por que ela estava se afastando. Eu descobri algo. Isabel começou, hesitante. Ela entregou a caixa de cartas para Miguel, sua expressão revelando o turbilhão de emoções que ela sentia. Miguel leu as cartas em silêncio, enquanto Isabel observava cada reação. As palavras de Teresa sobre seu avô atingiram profundamente. Ele não sabia que seu avô havia tido esse amor secreto. Ele também não sabia que esse amor havia influenciado a vida da mãe de Isabel, e agora, a deles. Isso muda tudo, Miguel disse, sua voz trêmula. Como podemos seguir em frente sabendo disso? A
A chegada de Isabel parou o carro em frente à livraria Folhas de Marfim. O prédio parecia menor do que ela se lembrava de quando era criança, mas ainda emanava aquele charme antigo, com suas janelas de vidro manchado e a fachada em tons de marfim envelhecido. Para qualquer outra pessoa, a livraria poderia parecer acolhedora, mas para Isabel, era um lembrete doloroso da perda de sua mãe e de todas as perguntas não respondidas que ficaram para trás. Ela entrou, sentindo o cheiro familiar de livros antigos misturado com um leve perfume de café. Era como voltar no tempo, mas ao mesmo tempo, sentia-se uma estranha naquele espaço. Desde a morte de Teresa, sua mãe, Isabel se afastou emocionalmente da livraria, do pai, e até da própria vida pessoal, mergulhando de cabeça na música para preencher o vazio. Enquanto explorava o local, seus dedos correram pelos lombos empoeirados dos livros nas prateleiras. Isabel sentiu a dor da saudade se intensificar, mas estava determinada a passar o verão ali e decidir o que fazer com a livraria. Não era apenas uma questão de vender ou não, era uma questão de redescobrir quem ela era, além da pianista que todos conheciam. O encontro com Miguel foi no terceiro dia que ela conheceu Miguel. Ele entrou na livraria numa manhã fria, buscando o refúgio das ruas ventosas da pequena cidade. Isabel, sentada ao balcão, notou imediatamente seu olhar pensativo e o ar melancólico que o cercava. "Precisa de ajuda?" ela perguntou, tentando soar casual. Miguel olhou para ela, e por um momento, pareceu hesitar. "Estou procurando inspiração", ele respondeu vagamente, correndo os olhos pelas prateleiras como se esperasse que os livros sussurrassem a resposta. Era óbvio para Isabel que ele estava buscando mais do que simples palavras em páginas. Com o passar dos dias, Miguel voltou à livraria várias vezes. Ele e Isabel começaram a conversar, inicialmente sobre literatura, depois sobre suas próprias vidas. Aos poucos, eles encontraram consolo na companhia um do outro, ambos carregando o peso do passado, Isabel com o luto pela mãe e a distância de seu pai, e Miguel com a perda de um grande amor que o deixará emocionalmente bloqueado. Escolhas difíceis. A revelação das cartas fez com que tanto Isabel quanto Miguel questionassem tudo. Estavam destinados a seguir os mesmos passos de Teresa e Joaquim, vivendo um amor impossível? Ou seriam capazes de criar um novo caminho? Isabel se distanciou ainda mais, temendo que o amor que começava a sentir por Miguel estivesse enraizado no passado de sua mãe. Ela se perguntava se estava repetindo a história de Teresa, e esse pensamento a aterrorizava. Afinal, sua mãe escolheu viver com um amor incompleto, preso entre o passado e o presente. Isabel temia fazer a mesma escolha e acabar com um coração partido. Miguel, por outro lado, começou a refletir sobre as cartas de sua perspectiva. Seu avô havia sido o homem por quem Teresa suspirava, mas Miguel não era seu avô. Ele acreditava que, apesar do passado que os conectava, eles tinham a chance de escrever uma nova história. "Eu não sou meu avô", ele disse a Isabel uma noite. "E você não é sua mãe. Nós podemos escolher o que fazer com o que descobrimos, mas eu sei o que quero, e é você." A decisão final em meio à tensão e ao conflito interno, Isabel finalmente entendeu que o amor de sua mãe por Joaquim era uma parte do passado, mas não definia seu próprio futuro. Ela percebeu que não estava condenada a seguir os mesmos passos de Teresa. As cartas eram um reflexo do que poderia ter sido, mas Isabel e Miguel tinham o poder de mudar o rumo dessa história. Em uma última carta, Isabel encontrou algo que sua mãe escreveu, mas nunca enviou: "O amor verdadeiro é aquele que escolhemos, mesmo com o peso do passado. Eu não me arrependo das escolhas que fiz, mas sei que o amor não é perfeito, é o que fazemos dele." Essas palavras abriram os olhos de Isabel. O amor que ela sentia por Miguel era real, mas eles precisavam aceitá-lo como ele era, imperfeito, com um passado que os conectava, mas cheio de possibilidades. Naquela noite, Isabel foi até Miguel. Ela não podia fugir do que sentia. E, sob as luzes suaves da livraria, onde tantas histórias de amor haviam começado e terminado, ela escolheu um novo caminho. Um novo capítulo. Meses depois, a livraria Folhas de Marfim estava mais viva do que nunca. Isabel havia decidido mantê-la, transformando em um lugar onde histórias antigas se encontram com novas.
Ela e Miguel estavam juntos, não como reflexo do passado, mas como duas pessoas que escolheram enfrentar seus medos e traumas para construir algo novo.